quando você se sente confortável e se torna um especialista, isso vai fazer toda a diferença na sua carreira de corretor de imóveis. Por quê? Porque você vai saber falar melhor do que ninguém, melhor do que a concorrência, daquele imóvel que você quer trabalhar. Sejam bem-vindos. Aqui é a melhor programação para você que é corretor de imóveis, aprender a fazer uma negociação de forma eficiente, de forma simples, de forma descomplicada e através disso atingir o seu faturamento de 100 mil reais no mínimo por ano, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Carol Tinelli e o nosso tema de hoje é o seguinte: é um tema muito requisitado também, gente, que eu gosto de trazer temas aqui requisitados. Você quer todos os imóveis, mas será que são todos os clientes que querem você? O que quer dizer isso, Carol? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente fala de nicho, a gente tem que entender que a gente não pode pegar 1 milhão de imóveis, atender todo mundo e achar que vai dar certo, tá bom? Então, hoje o nosso tema é muito voltado para quê? Para a segmentação do mercado imobiliário, para nicho, para que vocês entendam qual que é a melhor estratégia para trabalhar com isso. Como que a gente trabalha nisso, tá? Então, vamos lá. O que é o posicionamento? O que é segmentar, estar no mercado imobiliário de forma segmentada, de forma bem definida, tá? Por quê? Gente, isso é uma das etapas fundamentais, isso é um dos passos fundamentais para que vocês consigam atingir 100 mil reais ou mais em comissões todos os anos. E isso, se você não colocar como um passo fundamental, que a gente sempre ensina, que isso está lá no curso, né, no método que eu criei, segmentar, estar bem posicionado no mercado, é um dos passos fundamentais para que isso aconteça. Então, quando você não segmenta o que você quer fazer no mercado imobiliário, isso pode atrasar você. Isso pode atrasar a sua jornada, isso pode atrasar os seus resultados. E aí você não consegue ter bons resultados e resultados expressivos que façam a diferença aí na sua vida, tá? Então, gente, como que funciona, né? O que não é posicionamento? Quando eu falo de segmentação no mercado, quando eu falo de nicho com vocês, o que não é nichar? Não, quando você resolve não nichar, quem aí que já não aconteceu de na prática, por exemplo, sair pegando um monte de imóvel em qualquer lugar da cidade, de qualquer nicho que você queira, não estar segmentado, não ter definido um tipo de padrão de imóvel que você quer trabalhar, tá? Como que é isso? Então, isso não é segmentar no mercado. Isso daí não é definir um nicho que você quer trabalhar. Quando você fala com todo mundo, você não consegue falar com ninguém. Você precisa saber quem que é o seu cliente ideal. Você tem que entender esse passo. Você tem que entender que você precisa identificar esse cliente. Você precisa identificar aonde esse cliente está. Então, quando nós falamos aqui que segmentar no mercado imobiliário, definir, escolher onde você quer trabalhar, a região que você quer trabalhar, quando você escolhe o tipo de imóvel que você quer trabalhar, a tipologia, isso sim é trabalhar bem segmentado, isso sim é trabalhar nichado. Qualquer coisa diferente disso será um atraso para você. Por quê? Inclusive, né, gente, se a gente for parar para pensar em termos de custo, olha só. Quando você atende um cliente numa ponta da cidade e você atende um outro cliente numa outra ponta da cidade, o que você está fazendo? Você está atendendo clientes possivelmente muito diferentes, com um nicho e um tipo de imóvel diferente de mais de um lugar para o outro. Em termos de custo, isso é muito oneroso para você. É muito oneroso para quem faz dessa forma.
Então, quando você entende que você ter uma base, uma definição de onde você quer que as pessoas te conheçam, isso é uma das melhores formas de você estar segmentado no mercado. Então, você pode, eventualmente, atender clientes em outras regiões, desde que esse imóvel que você quer trabalhar, eles sejam de tipologias e nichos muito parecidos, certo? E eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente como que você faz para ter essa segmentação de uma melhor forma. E assim, muita gente questiona o quê? Será que marketing é uma forma de segmentação de mercado? Será que marketing é um jeito da gente se posicionar no mercado? E eu falo para vocês que sim. Temos exemplos aqui de corretores, corretoras, que tinham muita dúvida se utilizavam o seu próprio Instagram pessoal, para poder fazer captação desses clientes, desses imóveis. E a minha orientação é que, sim, vocês precisam utilizar, logicamente, tem que ser de forma estratégica, o seu próprio Instagram, o seu pessoal. Por quê? É ali que as pessoas te conhecem. Se você começar alguma coisa muito do zero, você tem que trabalhar essa formação de autoridade, você tem que trabalhar com que essas pessoas enxerguem você e procurem você para atendê-las, entende? Então, o marketing, gente, ele faz parte de uma das etapas da segmentação, certo? Ele faz parte. Então, hoje em dia é impossível dizer que alguém terá grandes resultados muito expressivos, se não fizer um marketing bem feito, um marketing com estratégia. Não é só postar, tem que ter toda uma estrutura por trás, tem que ter um conhecimento de cliente, tem que entender tudo que seu cliente precisa para que você consiga ter os resultados, os 100 mil reais ou mais todos os anos, certo? Então, o marketing faz parte de uma das etapas desse passo que a gente dá, que é a segmentação de mercado. Entendem? É importante que vocês tenham isso muito claro, tá? E eu vejo muita gente confundindo isso. Muita gente fazendo o quê? Buscando aleatoriamente imóveis, buscando sem estratégia clientes, buscando sem estratégia quais imóveis quer trabalhar. Eu sempre ensino, a gente escolhe o imóvel que nós queremos trabalhar e não o cliente que nos escolhe. Nós temos que buscar o que nós pretendemos. Ah, mas Carol, mas aí você pode falar assim, então eu vou desperdiçar uma oportunidade de atender e de vender. Aí eu te pergunto o seguinte, o que te deixa mais confortável na hora de vender o imóvel? Qual é o tipo de imóvel que te deixa mais confortável falar? É um imóvel residencial de alto padrão? É um imóvel não residencial? É um imóvel industrial? É o quê? É locação? É venda? É um imóvel, por exemplo, que a gente vê apartamentos, por exemplo. Você tem mais facilidade de falar de apartamento? Você tem mais facilidade de falar de casa? Você tem mais facilidade de falar do quê? A partir desse pensamento, você já pode ter uma ideia do que você quer trabalhar. E você ficar pegando vários imóveis, aí a pessoa quer pegar apartamento, o corretor quer pegar casa em loteamento fechado, casa em condomínio, casa na rua, aí ele quer pegar industrial, depois ele quer ir lá no rural e ele quer fazer tudo. Gente, isso daí é perda de tempo. Faz com que vocês atrasem a jornada de vocês no ganho de 100 mil reais ou mais em comissões todos os anos. Então, entenda o que é mais... Comece por aí. O que é mais fácil para mim? O que é mais fácil para eu falar com o cliente? Para eu buscar, tanto na hora de prospectar esse cliente, como na hora de vender esse imóvel? O que é mais fácil para eu conseguir explicar para ele? Será que é mais fácil eu falar de apartamento?
Ou será que é mais fácil falar de casa? Não sei, cada um aí vai ter que definir o que pretende com a carreira, o que pretende vender. E eu sempre repito aqui também, a gente não pode desmerecer uma pessoa, por exemplo, que quer trabalhar com baixo padrão, às vezes para ela é muito mais simples explicar. E aí, se você tem essa facilidade e já quer ir para um alto padrão, por exemplo, ou um industrial, ou um imóvel rural que exige várias coisas que vocês precisam aprender antes. O imóvel rural, gente, para quem quer trabalhar com isso, é muito legal. Só que precisa entender muita coisa, inclusive de documentação. E aí também faz toda essa parte documental, jurídica, é um dos passos do meu método, inclusive. Porque tem que saber entender documentação para explicar para o cliente, para criar autoridade com esse cliente. E aí, voltando no nosso assunto de hoje, que é nicho, segmentação de mercado. Entendam o que para vocês faz mais sentido hoje. Quer dizer que você nunca vai poder mudar? Não, não quer dizer isso. Vocês precisam se tornar especialistas no nicho que vocês querem trabalhar. Entendeu? E aí, por que isso faz diferença na sua carreira? Quando você entende o que te deixa confortável e especialista, quando você se sente confortável e se torna um especialista, isso vai fazer toda a diferença na sua carreira de corretor de imóveis. Por quê? Porque você vai saber falar melhor do que ninguém, melhor do que a concorrência, daquele imóvel que você quer trabalhar. Entende? Vocês precisam fazer essa busca incessante de conhecer o imóvel que vocês trabalham. Não dá para querer atender de tudo. Não dá para querer entender de tudo. Não dá para querer fazer atendimento de qualquer imóvel, de qualquer tipo de imóvel, de qualquer região. Imagina você, porque eu falo sempre assim, a segmentação do mercado te faz o quê? Te faz ser uma pessoa preparada naquela região que você quer trabalhar. Você sabe tudo sobre aquele lugar. Então, na hora de vender o imóvel, vai te dar muito mais segurança para falar. Imagina se você está lá no atendimento com um comprador e a pessoa te pergunta alguma coisa, só que como não é a sua região de atuação, você não sabe explicar aquele local, você não sabe o que tem, você não sabe do comércio, você não sabe de escola, você não sabe absolutamente nada. E para você fazer várias vendas no ano e conseguir faturar no mínimo R$100.000 todos os anos, isso daqui da segmentação do mercado é só um pontinho do iceberg todo, assim, é um pedacinho dele. Você precisa. Isso não se vende sozinho, tá, gente? Isso daqui que eu tô falando hoje é só um passo de uma metodologia criada. É só um passo para você entender como que você consegue atingir os seus resultados todos os anos. É só um pedacinho. Então, por exemplo, eu falo assim, qual que é o melhor momento para você segmentar o mercado que você quer trabalhar? Qual é o melhor momento para você escolher a região, escolher o nicho? Eu falo o seguinte, para quem está começando, que está aqui comigo, essas pessoas que estão aqui comigo hoje, se você está começando na carreira, defina isso imediatamente, defina isso agora, defina a sua segmentação, o seu nicho de mercado agora. Por quê? Você será muito mais assertivo ou assertiva na sua fala, na sua explicação, na sua apresentação do imóvel. Isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. Então, se você não está no início, você já está aí numa longa caminhada, pense nisso. Pense se não está na hora, de repente, você analisar e falar assim, eu tô aqui tentando, eu tenho um monte de imóvel na minha carteira que eu não conheço, não faço a menor ideia do que eu tenho. Então, eu vou parar agora para pensar, eu vou rever tudo que eu tenho e o que eu mais me identifico para apresentar, o que eu mais me identifico para trabalhar.
Será que é o imóvel rural que eu peguei há 2 anos atrás? Será que é o apartamento que eu tenho ali, vários apartamentos? Será que é isso que eu quero vender? Será que é isso que eu consigo vender com mais facilidade? Será que eu tenho um padrão ali de pegar vários imóveis dentro de um condomínio? Verifiquem qual é o padrão que você mais pega, mais trabalha e foquem nesse. Vocês vão ver que dando somente esse pequeno passo, vocês já vão começar a ter uma diferença. Vocês vão começar a ter uma diferença nos resultados de vocês, tá? Podem ter certeza. O Leandro está perguntando, a porcentagem de corretores que trabalham com alto padrão é menor. Leandro, é verdade. Tem pouca gente trabalhando no alto padrão. Porém, eu falo muito assim, ó, que o alto padrão, ele exige que o corretor, que o profissional já esteja de alguma forma em relacionamento com essas pessoas do alto padrão. Porque não é um nicho de mercado que tem muita facilidade de entrar, talvez por isso a quantidade é menor. E às vezes as pessoas talvez se enganem um pouco de achar, por exemplo, que ter alguns imóveis de alto padrão vai ser mais fácil trabalhar e aí a comissão é maior, daí já fica mais tranquilo para vender. Assim, depois, né? Não ter que ficar vendendo todos os meses. Mas, da mesma forma que às vezes é difícil prospectar o alto padrão, não é fácil vender um imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5. Aqui na minha cidade tem imóveis de 20 milhões, tá? Não vou entrar no mérito se ele está bem precificado ou não, imóveis de 10 milhões, 15, sei lá. Não vou entrar nesse mérito porque eu não conheço o imóvel em si, não é cliente direto, mas eu sei que tem anúncios nesse valor. Agora pensa, gente, será que é fácil encontrar alguém que compre esse imóvel de 20 milhões? Então você fala assim, uau, eu peguei um imóvel que vale 10 milhões. Tá bom. Você tem cliente para comprar esse imóvel? Será que é um nicho com facilidade de relacionamento que você, corretor ou corretora de imóveis, está vendo aqui hoje? Consegue vender? Tem essa pessoa para te atender? Para que você atenda? Será que tem? Dá uma pensada. Olha na carteira de imóveis de vocês, o que vocês já têm prospectado e veja qual é o melhor padrão que vocês têm para conseguir já dar essa mudada aí, já dar esse up, que vocês vão ver que já dá uma grande diferença, tá? No resultado de vocês. Já vai ajudar muito. E assim, ó, o que eu escuto muito sobre essa questão de segmentação de mercado, sobre nicho e tudo mais? O corretor e a corretora de imóveis acha que tem que ter muito imóvel em carteira. E eu já falo que não precisa ter um monte de imóvel em carteira. Eu escuto muito o seguinte, que pode pegar qualquer imóvel para vender. Será que você pode pegar qualquer imóvel para vender? Lembra que eu falei? Qual é o imóvel que você tem facilidade em vender? Qual é a pessoa que você consegue prospectar, que você tem mais facilidade na hora de conseguir esse imóvel do proprietário? Porque você vai pensar o seguinte, se eu tenho facilidade para prospectar esse imóvel aqui, logo eu vou ter facilidade em conseguir compradores desse mesmo nicho. Por quê? Porque são pessoas que estão ali no seu relacionamento, são pessoas que você tem acesso, que tem facilidade, não adianta nada você não ter acesso a um alto padrão e querer vender alto padrão. Você vai vender isso aonde? Então eu falo, não adianta querer pegar um monte de imóvel, não adianta pegar qualquer imóvel. Aí a pessoa quer pegar, ela quer diversificar a carteira. Daí ela vai lá e pega um de 200, ela vai lá e pega um de 500, ela vai lá e pega um de 3 milhões. Ah, eu estou com uma carteira diversificada. Mas será que essa carteira diversificada para você vai fazer algum sentido? Será que vai realmente fazer algum sentido para você? Pensa a respeito disso. Pensa a respeito disso. E aí também envolve a questão de pegar imóveis de qualquer padrão. Não. Se você tem facilidade, às vezes você tem facilidade em começar com o baixo, você está começando agora. Ah, eu vou começar com apartamentos menores, médio padrão ali. E lá pra frente, quando você já tiver mais experiência, nada impede que você migre
de padrão. Nada impede que você faça essa transição de carreira. Não tem problema. Só que vocês precisam entender que às vezes demora um pouquinho. E é importante, é melhor que vocês ganhem dinheiro vendendo médio e baixo padrão do que você ter um monte de imóvel de alto padrão. Eu falo isso aqui sempre. Do que você ter alguns imóveis de alto padrão e não conseguir vender nada. Porque você não tem know-how ainda para fazer isso. E às vezes você tem capacidade de vender de alto padrão e você está lá no baixo, no médio. Então repense a sua carteira. Veja se a quantidade de imóveis que você tem é uma quantidade de imóveis que você dá conta de conhecer. Será que você dá conta de conhecer todos os imóveis que você tem? Para e analisa. Pensa. Vocês vão ver que a segmentação de mercado é só um dos passos para você conseguir atingir seus resultados de 100 mil reais em comissões ou mais por ano. 100 mil é o mínimo. 100 mil é o mínimo. Se vocês dividirem aí, é o mínimo que vocês têm que conseguir, tá? E aí, isso daqui é um dos passos que eu estou ensinando hoje para que vocês consigam atingir esse resultado, tá? E aí, como que você se posiciona, como que você segmenta o mercado que você quer trabalhar? Então, você pode segmentar através do tipo de padrão. Ah, eu quero baixo, eu quero médio, eu quero alto. Ah, eu quero trabalhar com apartamento, eu quero trabalhar com casa, eu quero trabalhar com loteamento fechado, ou é condomínio. Vocês têm que, juridicamente falando, vocês precisam conhecer as diferenças, que é também um dos passos que eu ensino na metodologia que eu tenho. Se você quer trabalhar só com prédio mesmo, apartamento ou não, eu quero trabalhar com casa de rua, eu quero só trabalhar com imóvel comercial, eu quero só trabalhar com industrial, eu quero só trabalhar com imóvel rural. O que você quer, baseado em tudo que a gente conversou aqui? Pensa nisso. Então, essas são algumas formas que você tem de segmentar o que você quer vender, de entender o que você quer vender. Você precisa observar o que você tem primeiro aí, para depois começar a trabalhar essa venda e se tornar esse especialista em venda de imóvel de acordo com o nicho que você quer atuar. Não saia atendendo qualquer tipo de nicho que você vai se perder e não vai ter grandes resultados. E vai ter muito mais custo do que se você tivesse nichado, segmentado o que você quer trabalhar. Pode ter certeza que isso vai acontecer, tá? E aí eu falo, repito aqui, o marketing é um grande aliado para segmentação. Você pode tornar a sua rede social não um catálogo de imóveis, mas um lugar onde as pessoas saibam o que você faz e o que você vende. Não dá para você querer colocar de tudo ali, não, tá? Trabalhe com estratégias bem desenhadas na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, numa landing page, se você tiver, em todas as orientações de marketing, tudo que você puder trabalhar, tá bom? Estude o mercado que você quer atuar. Estude se você quer trabalhar com apartamento, estude com casa, você tem que entender o tipo de imóvel que você está trabalhando. Tá? Você precisa entender que tipo de imóvel você quer trabalhar. Então você precisa estudar o quê? O mercado. Nada melhor do que você dar o mercado para você saber como você vai vender, tá? Conheça a região, então o mercado como um todo, depois a região que você vai trabalhar, tá? Se você pegar em diferentes regiões, gente, vocês têm que conhecer todas as regiões que você estiver atuando. Não é só pegar o imóvel, conhecer o imóvel e não saber absolutamente nada daquele lugar que você atua. Precisa conhecer. Isso é uma excelente dica para você segmentar o nicho que você quer trabalhar, o seu mercado aí, tá bom? E pense assim, idealize qual é o atendimento que você gostaria de ter e o que você gostaria de fazer. Idealize, porque quando você idealiza, você consegue colocar melhor em prática, você consegue ter ações. Então desenhe tudo isso para você conseguir colocar em prática o que você quer trabalhar, qual é a segmentação que você quer atuar, certo? E assim, gente, alguns exemplos de posicionamento que eu já dei aqui: apartamento, casa,
tipo de imóvel, se é alto padrão, baixo, médio, né? Você vai fazer o nicho. Então você tem que segmentar o seu nicho, o seu mercado de atuação, tá? Então eu dei vários exemplos aqui, tipologia, tipo de cliente, região, tem várias formas que você encontra para segmentar o que você quer trabalhar, certo? E eu vejo, o que eu mais vejo os corretores errando nisso é justamente não desenhar isso de forma estratégica. Sair atendendo qualquer coisa, pegando qualquer tipo de cliente, buscando imóveis aleatoriamente, não é uma busca com estratégia, não é uma busca bem feita, é uma busca que o proprietário te procura e você vê que não é um imóvel que você gostaria de trabalhar, que não é um imóvel que tem possibilidades altas de venda rápida ou de locação, se você é um corretor que trabalha com locação, e mesmo assim o profissional pega esse imóvel para trabalhar. E aí acontece o quê? O negócio fica lá empacado porque não consegue vender, tá? Tem essa dificuldade, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje? Deixa eu ver, a gente tem mais um tempinho aqui ainda. Então, pessoal, atentem-se a isso. Atentem-se que não precisa de centenas de imóveis, não precisa de qualquer imóvel, vocês conseguem se tornar especialistas em nichos específicos. Vocês não só podem, como vocês devem. Lembrando sempre, a segmentação do mercado, ela é só um dos passos para vocês conseguirem atingir 100 mil reais ou mais em comissões todos os anos. Se tornem especialista naquilo que vocês oferecem. Isso vai clarear a sua mente tanto para proprietário quanto para comprador. Para as duas pontas. Vai facilitar muito a sua vida. Os seus resultados serão completamente diferentes. Revisem a carteira que vocês têm aí, dá uma olhadinha no que vocês querem fazer, tá? Que com certeza a gente tem assim muito material aqui para ensinar esse posicionamento, ferramentas importantes que ajudam nessa segmentação de mercado, como que você chega nesses clientes, né? A gente trabalha muito aqui com isso, para que o corretor entenda, para ele saber o que faz sentido para ele, que cada um define a sua segmentação, tá bom? Para firmar seu nicho, parcerias com corretores com o mesmo foco que você também ajuda muito. Exatamente, Fernando. Muito boa a sua colocação. A gente já conversou, inclusive, né? Quando você... Porque além de você entender o lugar que você trabalha, né, a região que você quer atuar, além de você entender o nicho, o tipo de imóvel que você quer atuar, vocês precisam entender que a parceria que vocês fizerem tem que estar, elas têm que ser coerentes com o que você trabalha. Porque senão, você vai fazer o quê? Você vai ter uma parceria com um corretor ali, parceiro, que vende um nicho que não tem nada a ver com o seu. Então, assim, essa parceria é estratégica? Ela pode ser uma parceria, logicamente, de você poder falar, aquele corretor, ele trabalha com esse tipo de imóvel. Então, se um outro colega seu aí que você conheça e precise dessa parceria, você consegue fazer essa indicação, né? Mas... quando você quer estrategicamente fazer para você, você tem que entender que esse parceiro ele tem que estar estrategicamente ali colocado na sua lista de parceiros. Não é só fazer qualquer coisa, vocês têm que trabalhar com estratégia, tá bom? Decidi trabalhar com um nicho de 300 a 500 mil, o que você acha? Robson, eu acho muito bom essa faixa de preço, é uma faixa de preço que nós temos muita demanda, né? É uma faixa de preço interessante, tem bastante lançamento com essa faixa de valor, né? Então, para quem trabalha com lançamento é legal, ou às vezes se você pega por exemplo, um residual de construtoras e incorporadoras, também para você trabalhar, né, com essa faixa é legal, tá bom? Então, sim, vale a pena, eu acho bem interessante.
E eu acredito que você está fazendo uma migração aí, uma transição, né, de carreira, acho muito legal. Vai que vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Aí escolha os imóveis que você quer trabalhar, tá? Não adianta também pegar um monte aí por conta da faixa, que vai ter uma variação, mas totalmente possível e completamente vendável, né? Uma faixa de valor bem legal, de aceitação, de procura, de tipo de comprador. Eu acho que você vai ter grande sucesso fazendo essa parte aí também, tá bom? Pessoal, já deu nosso tempinho aqui com vocês. Amanhã nós temos aula ao vivo à tarde. Eu vou falar sobre compromisso de venda e compra com financiamento. Será no meu canal do YouTube, Carol Tinelli. Então, para quem não me segue lá ainda, segue, ativa as notificações para que vocês consigam receber a informação que eu estarei ao vivo. E essa aula depois vai subir para a plataforma somente dos meus alunos, que a gente tem a nossa metodologia de ensino. E lá essa aula vai subir para a plataforma somente com os alunos. Ela vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Então, se quiser estar comigo ao vivo amanhã, às 15 horas, tá? No meu canal do YouTube. E na quinta-feira, nós voltamos com mais uma live aqui, ao meio-dia e 47. E logo, logo será anunciado o nosso tema, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui na nossa live do Comissão 6D. Fiquem atentos, semana que vem nós teremos lives todos os dias à noite, na semana que vem e na próxima. Aguardem, vai ser muito legal, muito conteúdo. Fiquem de olho aí para as informações. E muitíssimo obrigado para quem esteve aqui comigo. Parabéns por quem se dedicou aqui a estar também esse tempo comigo para mais conhecimento, tá bom? Gente, uma excelente terça-feira. Até mais. Tchau, tchau.